Por isso esse nome. Uma raiz. E vamos entender um pouco como é que é uma raiz por dentro. Nós vimos a estrutura externa, vamos ver ela internamente, tá? Então, a raiz das angiospermas, ou diferentes órgãos das angiospermas, nós dizemos que eles têm desenvolvimentos. A primeira fase de desenvolvimento, quando aquele órgão era um tecido, ele foi formado por um tecido embrionário, né? Por um tecido meristemático. Nós falaremos mais adiante no curso, mas os diferentes órgãos são formados por diferentes tecidos. E quando aquele tecido é um tecido embrionário, tá? São células embrionárias, células muito parecidas com as célulazinhas que estavam presentes lá no embrião da semente, tá? Nós dizemos que aquele tecido se desenvolve e forma os órgãos. Então, esse primeiro desenvolvimento do tecido para formar um órgão, nós chamamos de desenvolvimento primário, tá? Ocorre uma diferenciação no tecido e vão formando estruturas típicas daquele órgão, tá? Então, nós chamamos de desenvolvimento primário. No grande grupo das angiospermas, né, esse desenvolvimento primário ocorre nos dois grupos que compõem as angiospermas. Eu não comentei lá atrás, eu vou comentar agora que existem dois grandes grupos que compõem os vegetais da classe das angiospermas, que são as monocotiledôneas e as dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, tá? Os dois nomes são válidos. O que diferencia um grupo do outro? As monocotiledôneas são as angiospermas que produzem dentro do seu fruto uma semente que contém apenas um cotilédone. Cotilédone é aquela região da semente, tá, que armazena os nutrientes responsáveis para a alimentação do embrião durante a fase de desenvolvimento, fase de germinação, emergência, tá? A fasezinha de plântula, quando ele é bem jovenzinho. A energia que ele utiliza até começar a produzir o próprio alimento, né? Produzir o açúcar, até ter as primeiras folhas fotossintetizantes, ele precisa de energia para se desenvolver. E a energia está contida nos cotilédones. Então, existe um grupo de vegetais dentro dos vegetais do grupo das angiospermas, que nós chamamos de monocotiledôneas, cuja semente tem só um cotilédone, só um local onde armazena os nutrientes, né, chamado tecido de reserva para alimentar o embrião. E já o outro grupo, que é chamado de grupo das dicotiledôneas, ou seja, o grupo das angiospermas que produz semente com dois cotilédones, tá? Então, se tem um cotilédone na semente monocotiledônea, se tem dois cotilédones dicotiledônea. Então, vamos lá. O desenvolvimento primário, tá? Que é aquele desenvolvimento onde ocorre a diferenciação dos tecidos celulares, ou seja, as células meristemáticas lá, embrionárias, né? Aquelas células bem jovenzinhas, começam a se desenvolver e dar a primeira forma de um órgão vegetal, tá? E essa primeira forma nós chamamos de desenvolvimento primário. Desenvolvimento primário as monocotiledôneas têm e as dicotiledôneas também, tá? E existe uma segunda fase de desenvolvimento onde aquele órgão que foi formado através do desenvolvimento primário vai mudar a sua forma, tá? Ele vai começar a receber vão existir mudanças que vão torná-lo, vamos dizer assim, totalmente desenvolvidos para as condições do local onde esse vegetal está inserido, tá? Ou seja, seria a fase de amadurecimento daqueles órgãos, quando aqueles órgãos estão terminando de se desenvolver, estão se tornando adultos, prontos, entendeu? Essa segunda fase nós chamamos de desenvolvimento secundário. O desenvolvimento secundário só acontece nas dicotiledôneas, vocês vão entender por quê. O grupo das monocotiledôneas são 11 ou 13 grupos de espécies vegetais, 11 ou 13 famílias, eu não me lembro ao certo agora, mas nós vamos ver mais na frente. Esse grupo das monocotiledôneas, tá?
eles em geral, eles têm as plantas são de porte muito menor do que a grande maioria das dicotiledôneas. As raízes são mais finas, os ramos, caules, os frutos tendem a ser menores do que nas dicotiledôneas, tá? Por isso que as monocotiledôneas não necessitam ter um desenvolvimento secundário, tá? Só esse desenvolvimento primário, essa diferenciação das células embrionárias, dando forma, aqueles tecidos embrionários, dando as primeiras formas de um órgão do vegetal, é o suficiente para que ele consiga, para que aqueles órgãos consigam ter toda atividade, entendeu? Não tem atividade comprometida. Então, as monocotiledôneas apresentam apenas desenvolvimento primário de raiz e caule. Nós vamos ver mais à frente. Já as dicotiledôneas apresentam desenvolvimento secundário. O desenvolvimento secundário diz respeito a algumas mudanças anatômicas dentro desses órgãos, caule e raiz, tá? Que vão mudar algumas coisas, vão conferir um certo enchimento, é o desenvolvimento responsável principalmente pelo engrossamento das raízes e do caule. Então, esse desenvolvimento secundário, ele acaba sendo responsável pela fase de engrossamento desses órgãos, tanto raiz quanto caule, que eu vou comentar mais adiante. Tá? Então, está aqui um exemplo, tá, de uma anatomia de raiz. Aqui nós temos uma monocotiledônea e aqui uma dicotiledônea. Isso aqui é um corte transversal de um pedacinho da raiz e é como se eu estivesse olhando onde foi realizado o corte. Nós vemos aqui, ó, em cada pontinho dessa seta que existem esses, olha aqui nesse amarelinho, tá? Se eu desse um zoom aqui, eu ia ver essa estrutura. Nós temos esparramado por dentro aqui, ó, esparramado por dentro, ó, de toda essa região da raiz, os vasos de xilema e floema, tá? E eles estão juntinhos aqui, ó. O xilema mais centralizado e o floema mais periférico, ó. Aqui tudo é floema, o xilema é essa estruturazinha aqui, ó. Floema mais avermelhadinho na imagem, mas estão esparramados em todos os locais aqui, ó, da raiz. Já nas dicotiledôneas, essa distribuição é diferente, tá? Nós percebemos que os vasos condutores estão concentrados nas bordas aqui, ou na região mais periférica da raiz, e não aleatoriamente aqui no centro, como nas monocotiledôneas. Então aqui, ó, a gente vê uma raiz, tá? Um corte transversal de raiz, e a gente vê que o xilema e o floema, ó, o floema aqui, nesse caso, o floema, né, fica sempre na região mais periférica. Ó. O floema fica próximo à região da casquinha da raiz aqui, da epiderme. Ó. O floema é esse mais escuro, ó, tá vendo? Então ele é periférico. O xilema está na região mais interna. Aqui, ó, floema, floema externo, xilema interno, tá? E olha a diferença, o floema das dicotiledôneas é muito mais desenvolvido, tá, do que das monocotiledôneas. Por quê? Porque as dicotiledôneas, em geral, são vegetais com um porte muito maior do que as monocotiledôneas, tá? Em geral, tá? Ao ponto que as espécies arbóreas, as grandes árvores, pertencem ao grupo das dicotiledôneas, tá? Então tá aí, ó, uma diferença anatômica entre os dois grupos. Monocotiledônea, os vasos esparramados em todo o interior da raiz, né? É mais bagunçado, menos organizado. Enquanto nas dicotiledôneas os vasos se encontram na região periférica, onde o floema está sempre na região mais externa e o xilema na região mais interna, tá? Então, e as raízes dos vegetais recebem algumas classificações. Por quê? Porque existem diferentes tipos de raízes nos vegetais, tá? Então, elas podem ser classificadas quanto à origem, tá? O que é essa classificação quanto à origem? Nós chamamos de raízes normais as raízes que têm origem lá na estruturazinha que existe no embrião da semente, tá? Toda raiz que provém da estrutura chamada radícula,
Eu vou mostrar mais à frente para vocês onde é a radícula. Toda raiz que surge aqui da radícula do embrião nós chamamos de raízes normais, tá? Porque ela tem origem no embrião. Olha aqui, ó, essa é uma raiz normal. Essa aqui, ela teve origem lá na radícula do embrião, tá ok? Aqui, só para curiosidade, aqui nós temos, ó, a região de ramificação, suberificação. Tá aqui, ó, uma raiz mais grossa, outra um pouco mais fina, com outras mais finas, e até que essas mais fininhas e branquinhas vão começar a dar origem à região pilífera, onde será absorvida a água, tá? Então, vamos lá. E nós temos também as raízes classificadas como adventícias, que têm origem em outros locais do vegetal e não no local onde existia a radícula no embrião. Por exemplo, caules e folhas. Nós chamamos essas raízes de raízes adventícias. Elas não surgem, tá, de um tecido que existiu lá na região da radícula do embrião. Olha aqui um exemplo. Uma raiz adventícia. Isso aqui é um caule de vegetal que foi cortado, feito uma estaca e a estaca enraizou. Muito comum. A mãe de vocês, que é uma muda da planta não sei de quem lá, da vizinha, ela vai lá, corta um galinho, né? Enterra no chão, no vasinho, e depois de um certo período, aquele galinho que ela enterrou vira uma planta. Por quê? Porque o galho enraiza. Mas essas raízes não estão surgindo dos tecidos que formaram, que foram formados na radícula do embrião. Isso aqui era outro tecido, isso aqui era região do hipocótilo ou do epicótilo, entendeu? Outra região do vegetal, não na região da radícula, mas mesmo assim ocorreu a formação de raízes. Essas raízes eu chamo de adventícias. E eu classifico essas raízes também quanto ao habitat, o local em que elas estão fixadas. Por exemplo, eu posso ter as raízes subterrâneas, que estão localizadas onde? No subsolo. Olha aqui, ó. Isso é um exemplo típico de raiz subterrânea. Onde ela está? No subsolo. Tá? Elas podem ser divididas em dois tipos, pivotantes ou fasciculadas. Aí entra de novo a diferenciação dos grupos das angiospermas. As monocotiledôneas sempre irão apresentar raízes fasciculadas, que são as raízes que não têm uma diferenciação entre uma e outra. Nós temos sempre raízes muito parecidas, com espessura parecida, tá? Já a raiz pivotante das monocotiledôneas, as raízes pivotantes das dicotiledôneas apresentam uma diferenciação clara. Nós temos a raiz principal, que seria o pivô, né, a raiz pivotante ou a raiz axial, tá, que tem origem na radícula do embrião. E nós temos as raízes secundárias e posteriormente as terciárias, né, e outras assim. Então nós temos uma mais grossa, outras um pouco menos grossas, outra um pouco menos grossa e assim sucessivamente. Então nas plantas dicotiledôneas nós vamos ter raízes de diferentes diâmetros e formas, tá? Numa mesma planta. Já nas monocotiledôneas aqui, ó, as raízes sempre vão ser muito parecidas. É também dado o nome de raiz tipo cabeleira. Por quê? Porque parece uma cabeleira mesmo, são quase todas iguais, tá? Sem uma diferença muito clara de uma para outra, tá ok? As monocotiledôneas, tem um desenho aqui, ó, os cereais, a maior parte do alimento ou das culturas de interesse no curso de agronomia são cereais. As monocotiledôneas, tá, é o grupo das angiospermas onde os cereais estão inseridos, ou seja, todos os cereais são monocotiledôneas, fazem parte da família das gramíneas, tá? Então tá aqui. Vamos lá. Elas também podem ser aéreas, ou seja, são as raízes que estão
em contato direto com o ar atmosférico. Elas podem ser classificadas em diferentes tipos aqui, né? Existem diferentes tipos de raízes aéreas. Existem as estranguladoras, as grampiformes, as pneumatóforas, os austórios, as raízes suporte e as raízes tabular. Vamos ver aqui um pouquinho de cada uma. Estranguladora, olha aí um exemplo de raiz aérea, não está dentro do solo, tá? Está em contato com o ar atmosférico, acima do solo, e está estrangulando essa outra árvore. Isso aqui, com o passar do tempo, vai se fechar, essas raízes vão unir, e a árvore que está aqui sustentando essas raízes acaba morrendo. É estrangulada e morre. Outro tipo de raiz, grampiforme. Por quê? Formas de grampo. Olha aqui, ó, raiz aérea, tá? Muito comum em algumas trepadeiras, ó, tá? Então esses grampos, isso aqui são raízes, é o caule, isso aqui são as raízes que estão aderindo o caule dessa planta, provavelmente uma trepadeira, né, ao caule de outra planta, tá? Então essas são as grampiformes, tem formato de grampo e fixam, né, o caule, fixam as plantas em outras. Existem as pneumatóforas, que são essas aqui, isso aqui é um solo alagado, pessoal, cheio de água, tá? Região de mangue, por exemplo. As pneumatóforas são essas que saem das raízes subterrâneas em direção contrária, né, ao solo, né? Elas saem em direção à luz para fazer o quê? Para sair para fora da região alagada para conseguir absorver oxigênio. Então, essas raízes são raízes especializadas na absorção de gases, para levar esse gás lá para a região alagada onde existe pouco gás. Se não existissem essas estruturas, as raízes aqui morreriam naquele processo chamado anoxia, falta de oxigênio, e as células morreriam e ocorreria o apodrecimento das raízes subterrâneas. Então, elas emitem essas outras estruturas, são raízes também, tá? Especializadas, que saem para fora da água ou da região encharcada, alagada, e absorvem o gás atmosférico para levar gás ao restante de toda a raiz do vegetal, tá? Um outro tipo é a raiz tipo austório, que é essa aqui. Parece uma raiz grampiforme, só que essa raiz penetra dentro do seu hospedeiro, do vegetal que a está hospedando. Ela penetra dentro e ela faz o que? Ela suga a seiva do hospedeiro. Ela suga tanto a seiva do xilema quanto a seiva do floema. Ela entra para dentro do caule ou da raiz, tá, aérea de outro vegetal e suga os nutrientes dela. Tá? Então, esse tipo de raiz aqui nós chamamos de raízes tipo austório. Raiz de suporte, olha lá, né? Uma falsa seringueira aqui, né? A gameleira, como alguns de vocês conhecem. Essas raízes saem do caule, são raízes adventícias, mas que têm a função de sustentação, e são raízes aéreas, olha aqui onde elas estão inseridas, né? Elas estão em contato com o ar atmosférico, estão acima do solo. E o outro tipo de raiz são as raízes tabulares, ó, formam como se fossem tábuas, né? Olha aqui, isso aqui é uma árvore de samaúma. Aqui na lagoa, ali na beira da orla, nós temos um pé ou dois de flamboyant. O flamboyant é muito comum formar esse tipo de raiz, tá? Raiz tipo tabular, auxilia na sustentação da árvore, tá ok? Então vamos lá. E também temos as raízes aquáticas, né? Que são as raízes que estão lá no meio da água, né? Uma característica das raízes aquáticas é que elas possuem um parênquima, aliás, aerífero, bem desenvolvido. O que é parênquima aerífero? Vocês vão ver mais na frente quando nós falarmos dos meristemas, mas é um tecido vegetal, tá? De preenchimento que é especializado em armazenar e conduzir ar atmosférico. Por que tem que ter ar? Porque elas estão dentro da água, né? Estão lá, dentro da água, tá ok? E elas têm que, de alguma forma, levar ar da parte que está fora da água para
para essas raízes. Então as raízes possuem esse parênquima aerífero para acumular, para guardar oxigênio para elas não apodrecerem, né? Olha aí um exemplo, né? O alface d'água aqui, né? O repolho d'água. Olha só as raízes dessas plantas, são raízes aquáticas e ela tem essa estrutura bem desenvolvida para quê? Para que o oxigênio capturado aqui, que também é um tecido, um parênquima aerífero, né? Leva o ar até as raízes e as raízes conseguem armazenar uma grande quantidade de ar atmosférico para que não apodreçam, as células não morram e as raízes não apodreçam.